Gente, hoje a gente vai conversar então com a Tatiana e com a Juliana. A Tati trabalha com Reiki e outras terapêuticas. Você quer conversar, quer fazer uma introdução maior sua, Tati? Enquanto a Ju consegue se alinhar Claro, para entrar? claro. Eu sou a Tatiana, sou terapeuta e mestre Reiki da Animastê e eu trabalho com terapias integrativas, a cristaloterapia, a aromaterapia e a meditação, numa dinâmica para animais e para seres humanos. Eu trabalho com pessoas, mas eu também trabalho com animais e com os tutores. Na nossa parceria com a Flor de Lótus, tanto eu com o Animastê, a Ju com o Animazen e também a médica veterinária Lígia, nós trabalhamos com o ambulatório de terapias integradas, no qual a gente oferece essa abordagem feita para animais e também para animais e tutores com o Reiki, o Theta Healing e a terapia floral. Toda essa abordagem que a gente oferece, ela é pensada para que a gente possa cuidar não só do ser humano em si, mas também entender um pouquinho como que o nosso campo energético interfere tanto na nossa saúde integral, né, aí falando do corpo físico, mas também de como nós estamos emocionalmente, mentalmente, como que a gente passa o nosso dia, e também questões mais profundas, né, da nossa personalidade, mas também colocando isso em xeque, como que tudo isso funciona dentro do sistema familiar, como que a gente troca dentro das nossas relações de ser humano para ser humano, mas também como que os animais estão inseridos nessa dinâmica. Como que tudo isso, como que o nosso bem-estar emocional e a nossa inteligência emocional, a nossa consciência mental de como nós estamos por dentro, interfere também na dinâmica energética dos nossos animais e o quanto isso é rico em experiência para o tutor e também para o animal, pois a gente pode se conhecer melhor com as terapias integrativas e também conhecer melhor um pouco da consciência daquele animal que faz parte da nossa família humana. Porque hoje eu acho que isso está muito mais discutido em todas as áreas, né? Sobre a consciência animal, do que é um animal que divide toda a sua vida conosco, é, o quanto que esse animal percebe de como nós estamos, como que esse animal ele interage energeticamente dentro do nosso ambiente familiar e como que ele, enquanto ser, se desenvolve também com todos os desafios da consciência, porque eles também são alguém, né? Eu gosto muito do termo de pessoa não humana e de pessoa humana, ou animal humano e animal não humano, porque, na verdade, todos nós somos um ser, todos nós somos uma consciência e passamos por aprendizados aqui na Terra, né? E quando nós escolhemos dividir a vida com um animal, adotar um animal, colocá-lo para dentro da nossa família, a gente tem que ter consciência que há ali um ser em desenvolvimento, uma pessoa não humana, que tem dentro de si, dentro da sua realidade de consciência, todos esses campos todos esses campos energéticos que estão relacionados, que expressam, né, que são veículos de expressão da nossa emoção e também dos nossos estados mentais. Claro que cada ser tem essa manifestação energética da sua forma. Tanto cada indivíduo, né, mas também cada espécie vai expressar isso de uma forma. Mas o ponto principal tudo isso existe, tudo isso está em manifestação e também está em troca, né, a todo momento, quando a gente divide a nossa vida com os nossos animais. Hoje, a gente queria falar um pouquinho, na verdade, eu e a Ju, de como as terapias elas podem ajudar nesse tempo de crise que a gente está vivendo, porque quando a gente passa por um desafio coletivo muito grande, acho que a Ju Não, eu vai entrar. coloquei. A Ju, eu não sei por que a gente não conseguiu fazer essa live em dupla, né? Ela não consegue entrar e se eu tento colocá-la, eu acho que eu vou derrubar você. Então a gente meio que vai revezando, tem hora que você vai estar, aí vocês vão mandando o convite, eu vou deixando uma e a outra entrar,
porque acho que a gente consegue fazer a live inteira e vocês duas expressarem os pontos de vista de cada um, explicarem o que vocês fazem, etc. Porque eu acho que vai ser bem rico. Ah, legal. Você quer chamar ela para fazer uma introdução agora? Pode ser, Uma pode ser. apresentação? Legal. Peraí, agora deixa eu ver como é que eu faço. Agora sim. Carol, você está me Oi, ouvindo? Ju. Tô te ouvindo. Por que que a minha imagem não aparece? Boa O que será, pergunta. o que será que eu fiz aqui, gente? Não sei o que fazer. Tá preto aqui? Aqui para mim fica aparecendo como conectando ainda, Ah, apesar de eu já tá. estar ouvindo a sua Será? voz. Entendi. Para mim tá preta a minha parte, sabe? Tá da tela. Então eu não sei nem o que tem que fazer. Eu vou tentar sair e entrar de novo para ver se Tá. arruma. Vê se também se tem a ver com a sua conexão. Oi, gente, probleminhas técnicos, a gente já continua. Mas a Tati estava falando de algo bem importante, essa visão nossa em relação ao cuidado que a gente tem que ter do indivíduo animal, é uma coisa com que a gente tem se preocupado bastante, não é só individualizá-lo para fazer tratamentos, né? Mas sim como um ser que está ali, que tem necessidades, né? Hoje em dia a gente já tem alguns estudos e alguns locais que entendem os animais como seres sencientes, e isso significa que eles têm necessidades próprias. Você caracterizar alguém como ser senciente significa que você está caracterizando ele como um ser que sente dor, que sente frio, que sente fome, mas também que tem momentos de alegria, momentos de necessidades, momentos de descobertas. Então, a gente abriu um leque para o mundo, né, natural, para o mundo animal, de possibilidades que antes a gente não encarava. E isso, na medicina veterinária, por exemplo, é algo ainda muito pouco tratado. A Ju, acho que está com algum probleminha realmente, porque quando eu coloco ela na conversa, Peraí, acho que eu fiz alguma coisa. Ju, Ju, eu acho que eu vou tocar com a Tati para a gente não perder o fio da meada. E aí, conforme for, se for o caso, se a gente não conseguir colocar você hoje, a gente marca um outro dia para conversar especificamente sobre o Theta Healing. E os felinos, aqui tá a Eliana falando, né, que um dos meus felinos é minha guardiã e mestre, e ela aprende muito. E realmente, assim, os felinos, eles aparentam até mais isso do que os caninos, né? Apesar de todos terem essas funções. Ó, então a Ju colocou aqui que teve problemas técnicos e a gente faz isso. Conforme for, a gente pode até no fim tentar de novo uma conexão, mas eu vou voltar com a Tati então, que aí a gente faz eu e ela. Pronto, Tati. Houve um problema com a Ju, a gente não sei se vai conseguir ela hoje na live, mas aí a gente conversa, né? Eu não sei se você estava me ouvindo agora há pouco, falando um pouco sobre essa Tava. questão das classificações. Para o mundo energético, a gente sabe que esse tipo de coisa talvez não tenha tanta importância, né? A denominação que se dá, ou se um país ou uma organização mundial chamou assim ou chamou assado. Mas a gente sabe que
no dia a dia, para o ser humano, é importante ele ter essas coisas mais objetivas nas mãos, né? Ah, então agora os animais são considerados seres sencientes. Então, o que é isso? O que significa? E junto com isso a gente traz ganhos, né? Na minha área específica de trabalho de medicina veterinária, mas acredito que na área de vocês percebem também, né? Essa ampliação de consciência que o ser humano tem da relação e do papel que o animal tem na vida dele hoje em dia. Sim, com certeza. E uma das coisas dessa troca que é muito interessante, até pegando o gancho aí do que a Eliana trouxe para gente, desse aprendizado, né, mútuo, é o quanto os animais já estão habituados a ter esse contato com o mundo interior de uma forma muito mais natural. E quem trabalha com terapia energética e já desenvolve também esse trabalho, né, essa troca, acredito que também tem essa percepção do quanto eles se tornam não só nossos professores, mas também parceiros de cura mútua, porque não existe uma conexão, um encontro no universo que não seja por ressonância. Então, se um animal chega para mim, seja na minha vida pessoal, ou seja eu enquanto terapeuta, e o animal ali, enquanto ser que está sendo tratado, nós dois temos algo a aprender juntos, né? Desenvolvendo esse trabalho. E quando a gente trabalha com terapia energética, por mais que exista toda uma didática que a gente precisa desenvolver para entender tudo isso melhor, o grande aprendizado das técnicas, ele está numa linguagem que é além da linguagem racional. Está muito no sentir, está muito na linguagem da alma, né? E a linguagem da energia, a linguagem da emoção, a linguagem do sentir. E os animais, eles trazem isso para a gente de uma forma muito mais natural. Inclusive dentro dos processos de cura que a gente desenvolve com as terapias, e quando a gente conversa com o tutor e o tutor participa ativamente da terapia com o animal, a gente percebe aí como que os animais nos sinalizam muitas coisas. Dentro da terapia holística, a gente entende que uma doença, ela é uma manifestação de um bloqueio energético que, dentro do campo emocional ou mental, que está ali já há muito tempo, e quando essa questão chega no físico, é o nosso corpo nos avisando, olha, tem questões ali no nosso campo que precisam de mais atenção. E quando a gente abre a consciência para poder enxergar as mensagens que os animais nos passam, muitas vezes a gente vê que dentro do dia a dia, da dinâmica familiar, os animais eles já vão nos sinalizando algumas coisas, né? Com a troca que a gente tem, principalmente nas oscilações emocionais, e também nessa relação que a gente desenvolve com eles, né? Quanto mais a gente está aberto para entender a relação que existe entre as nossas desarmonias e físicas e o quanto a gente está e o quanto isso tem a ver com as nossas emoções, mas a gente compreende um pouquinho de como as terapias holísticas elas realmente agem, né? Quando a gente fala de cura emocional, quando a gente fala que o reiki, por exemplo, ele ajuda em casos de depressão, ele ajuda em casos de ansiedade, o que essa terapia ela realmente faz? Com todo o trabalho energético, o reiki ele é uma terapia, para quem não conhece, de harmonização e de reequilíbrio, que é feito principalmente pela imposição das mãos para a transmissão da energia do reiki. Existem outras formas também de aplicação, mas a principal, a mais conhecida, é a imposição de mãos. Só que o que essa energia faz quando ela entra no nosso sistema, né? Como que ela age? Qual que é o trabalho que a terapia holística faz? Justamente, acho que o principal ponto, o primeiro que eu gostaria de colocar, é que um terapeuta ele é um canal, ele é somente um canal de cura, um canal de energia. É um canal de energia que vai ajudar o receptor, né, a pessoa que está recebendo a terapia,
a descobrir as suas próprias ferramentas internas. Então, aí existe uma parceria dentro desse processo, seja ele humano-humano ou seja ele humano-animal. Então, a terapia ela vai abrir a nossa consciência para que, primeiro, a gente possa olhar para dentro da gente com a maior sinceridade e honestidade possível, olhando aí para as nossas dores, para as nossas emoções, como eu me trato no dia a dia, como que a minha mente funciona, os meus pensamentos, eles geram felicidade ou eles geram cobrança? A minha mente, ela age como minha amiga, ela me incentiva, ela me dá força, ela me dá movimento, ou não, ou ela é o meu grande crítico, o meu grande carrasco, ela me sabota. Os meus pequenos pensamentos, as minhas pequenas emoções, como que eu me trato? Eu estou me dando amor ou eu estou atacando a mim mesma? Tudo isso, muitas vezes a gente passa em, em automatização, né? São processos inconscientes, automáticos, a gente passa de anos, às vezes, se tratando mal ou com problemas emocionais que ficam ali, e eu acho que isso é muito também de uma falta de educação holística, que agora a gente está começando a ter, né, essa consciência holística de olhar para dentro, o que eu realmente sinto, e não se assustar com o que nós sentimos, porque nós somos seres que passamos por diversos tipos, estamos aqui para experimentar diversos tipos de emoção, mas nós não somos nenhuma delas. Nós estamos aqui para aprender a lidar com tudo isso que a gente sente, né? E essa questão da Tati, consciência... só aproveitando esse gancho que você está falando sobre essa complexidade, você acha que, de uma forma geral, os animais sendo, talvez, enfrentando uma complexidade menor de angústias ou essa mente que pode, né, trabalhar a favor ou contra, você acha que dessa forma a energia é mais facilmente recebida por eles? Você percebe isso nos tratamentos? Quando você vai tratar, por exemplo, um tutor e o seu animal, você percebe um deslanchar melhor do tratamento primeiro no animal ou não? Isso não tem nada a ver. Eu percebo que os animais, eles recebem a energia com mais naturalidade e com menos resistência, né? O ser humano, às vezes, muitas vezes, ele vai ter um pouco de dificuldade de justamente olhar para todas as etapas e dores do processo que precisam ser encaradas justamente por essa complexidade maior, e acho que essa falta de educação que a gente passa, né? Enquanto a gente cresce, de olhar para si mesmo e de ter essa relação, né, com o mundo interior mais aberta. E quando a gente vai mexer, isso dói e às vezes isso assusta, porque a gente está mexendo aí justamente com dores, com traumas, com sentimentos, com a nossa história, né? E os animais, eu percebo uma naturalidade muito maior, eles não têm a resistência que o ego do ser humano às vezes forma como defesa no acesso dessas questões. O que eu percebo é que às vezes muitas questões estão relacionadas com desequilíbrios da casa, e aí sim, dentro de um tratamento energético, por exemplo, um problema pontual ele pode levar mais tempo para ser resolvido, porque precisa do tratamento também do tutor. Existem questões que estão correlacionadas, que para a gente ter um avanço na terapia, o animal ele já vai, nas primeiras camadas, por exemplo, apresentar uma melhora, seja comportamental, seja um sintoma correlacionado com um desequilíbrio energético, mas a terapia holística ela vai trabalhando por camadas, né, buscando a origem da questão. E se a origem da questão ela está no sistema, a gente precisa mexer nesses dois lados. E o animal, muitas vezes, ele vai ajudar o tutor a fazer esse acesso. É isso que eu te falo. Vendo o tratamento e a evolução do animal e principalmente a troca que a gente tem com o tutor, olha,
Hoje, as principais percepções, né, conversando sobre os desequilíbrios que o animal apresenta, o tutor vai fazendo muitos links. Poxa, realmente, isso faz sentido. Poxa, essa situação acontece na minha casa, a gente está passando por uma situação assim, 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 ou eu estou passando por um quadro de depressão muito profundo, ou as coisas estão mais tensas aqui em casa, ou eu tenho um trauma que eu carrego há muito tempo, isso me corrói por dentro, eu não consigo mexer, só deixei lá. E aí o animal, ele vai, através do próprio processo de cura dele, demonstrando pontos que o tutor precisa tratar. E isso que é muito legal, porque aí, vendo esse processo, o tutor se abre também. E aí sim a gente consegue um grande fluxo dessa energia. Ah, muito legal. A gente teve aqui algumas interações. A Maria Tereza aqui comentou pra gente que o ser humano age com mais racionalidade e talvez questione mais, e que nesse aspecto ela acha que talvez os animais sejam mais puros, eles tenham menos né, esses entraves, talvez. E a Eliana, ela comentou também que essa questão da necessidade de cuidar da casa, né, da energia do ambiente, pensando no tripé da dinâmica casa, os humanos e os não humanos, né, ali todo mundo compartilhando as mesmas energias, né, cada um interagindo de uma forma, mas todos compartilhando. Então, de fato, eu acho que é importante quando a gente fala do porquê que a gente, nos tratamentos médicos, a gente acha que falta alguma coisa, né? É o motivo da gente procurar dentro, quando eu fiz medicina veterinária, e você chega num determinado ponto em que você sabe que fez tudo o que estava a seu alcance dentro daquela terapêutica, mas que tem alguma coisa a mais, é por isso que a gente procura combinar, né, esses vários outros pontos para tentar fazer uma coisa bem mais ampla, né? O intuito, por exemplo, da gente formar esse grupo de pessoas na Flor de Lótus para tentar trabalhar angústias que estejam em casa ou energias, para ir além, né? Além daquela questão física que está se apresentando, porque às vezes aquela questão, na verdade, ela é a casquinha, né? Ela é a mais superficial. E aí a gente ficar tratando só a casquinha da questão é um tratamento que não evolui. Eu acho que essa questão do ambiente interno das pessoas, isso também é super válido, né, Tati? Sim, uma coisa interessante que a gente estuda dentro das terapias é justamente que cada vibração ocasiona dentro da gente, né? O que cada emoção, padrão de comportamento, hábito, pensamentos, tudo que acontece na casa e tudo que acontece dentro de nós, isso cada indivíduo, a casa ele é um ambiente compartilhado, né, entre todos os indivíduos que moram ali. Então, pensando numa família aí que tenha 3, 4 pessoas, mais os seus animais, cada um em si já é um universo, vai passar por diversas coisas. Em um só dia, a gente passa por milhões de emoções, milhões de pensamentos, várias oscilações, enquanto a gente, porque nós somos seres humanos, a gente vai, seres sencientes, aliás. E cada coisinha do que a gente passa, do que a gente pensa, do que a gente sente, emana um fluido energético, emana um tipo de vibração. E esse tipo de vibração reverbera, repercute dentro de nós e no ambiente que a gente está. Então, se na nossa casa, por exemplo, eu gosto muito de dar o exemplo do banho. A gente precisa tomar banho todos os dias para não acumular sujeira física no nosso corpo. Vamos pensar aí numa casa que alguém está passando por um problema muito grave no trabalho e começou a desenvolver uma ansiedade muito grande, um estresse, insegurança, preocupação. Coisa bem rara hoje em dia. Assim. Coisa bem rara, quase ninguém sente. E isso é normal. Uma coisa que é interessante a gente falar é que o sentir a raiva, o sentir o estresse, o sentir a tristeza, isso é normal, é a naturalidade do ser. O problema não é o sentir, o problema é o que a gente vai fazer com isso. Como que a gente vai tratar e entender o que está acontecendo, o que é o sentir. É uma explosão de uma manifestação
de um sentimento, de algo que vem do nosso ser e começa a se manifestar através dos veículos energéticos, aí o nosso corpo mental, o nosso corpo emocional, e cada manifestação dessa vai ter um tipo de vibração específico. Então, episódios de tristeza, episódios de raiva, episódios de estresse, cada episódio desse vai ter um tipo específico de vibração. E esse tipo de vibração vai, primeiro, repercutir dentro do campo pessoal, trazendo aí muitas reações imediatas, quando a gente está numa crise de estresse, de raiva, muita gente... exemplos de reações imediatas são dor de cabeça que a gente sente, picos de enxaqueca que vem quando a gente passa por um dia nervoso, gastrite, desconforto intestinal. Isso é o seu corpo falando, olha a repercussão dessa emoção, olha a repercussão dessa vibração. É o corpo falando, mostrando o que aquilo está fazendo. E no nosso ambiente, tanto no ambiente pessoal, tanto também no profissional, que é legal a gente prestar atenção também no profissional, porque a gente está ali todos os dias, né? Essas impressões também ficam marcadas. E se a gente deixa isso só fluir dentro do ambiente sem nenhum controle, essas emanações tendem a se juntar. Então, o ambiente vai ficar carregado. Quando a gente entra num lugar e sente o ambiente carregado, tem muita gente que já tem essa sensibilidade mais natural, porque isso é mais calado, né, hoje em dia. E a gente vai desenvolvendo essas percepções, né? Porque elas são inerentes ao ser. Tem pessoas que são mais sensíveis, pessoas que são menos sensíveis, e essa diferença ela só se dá na exploração, porque quando a gente começa a explorar as nossas capacidades interiores, extrasensoriais, elas começam a se desenvolver, né? E aí tudo isso fica mais palpável também. Então, assim como a gente toma banho todos os dias, se a gente não limpa o nosso ambiente interno e a casa que a gente está energeticamente, a gente vai acumular essas vibrações deletérias que vão interferir diretamente tanto no nosso bem-estar emocional e físico, mas também como o nosso corpo reage a tudo isso. E uma coisa, né, Tati, que você falou da questão do ambiente, a gente quando fala da casa, muitas vezes a gente pensa em casa, né, no domicílio. Mas se você pensar extra você, na verdade, a gente às vezes tem um comportamento de, no trabalho eu me permito fazer determinadas coisas comigo que vão contra a minha essência, por exemplo. E em casa, não. A energia, ela não tem essa separação, né? Você fechou a porta do trabalho e você foi embora para casa, aquilo que você fez consigo mesmo, você está levando. Então, a questão toda da continuidade é o que você faz consigo, né? A energia que você está ali, óbvio que você vai... E, gente, assim, uma coisa que eu sempre falo, até nas sessões mesmo de acupuntura, quando a gente está falando em energias, a gente está falando de energias, tá? Não é nada extraterrestre, assim. Não vou entrar para esse lado, porque senão vão achar que a gente é louca, Tati. Mas, porque, né, são vários tipos de energia. Existem muitos tipos, muito mais do que a gente no dia a dia percebe, e coisas muito mais sutis, ou coisas muito mais palpáveis. Na medicina chinesa a gente estuda isso, e é muito lindo, né, você saber ou ter consciência dessas diversas nuances energéticas, só que a intensidade que elas, que você projeta as coisas, ela não tem uma separação de ambientes, né? Não é porque você está no trabalho que você pode fazer coisas com você ali, e em casa você, não, aí eu me cuido. E aí você fica desequilibrado do mesmo jeito, né? Essa questão, eu tenho uma vivência que eu fiz recentemente, né? A Tati, ela trabalhava muito a meditação com a gente na empresa, e aí a gente começou a meditar. Hoje em dia eu persisto meditando na parte da noite, e
Em uma dessas meditações, um pensamento, se eu não me engano, budista veio e falou da questão de você trazer para si aquele sentimento. Então, é o que você falou, você sentir não é o problema é quando você se torna aquilo, né? Ou na sua cabeça você se torna. Então, a gente tem muita mania de falar, eu tenho problema de varizes, eu tenho problema de pressão, eu tenho dor de cabeça. Quer dizer, você já é parte de você aquilo, né? Você pegou aquilo e interiorizou. E eu fiz um exercício uma vez numa dor de cabeça começando no trabalho, em que eu parei, meditei e internamente falei que eu percebia aquela dor de cabeça, mas que ela não era minha. E quando eu terminei de meditar, eu não tinha mais dor de cabeça. Isso foi uma coisa muito impressionante para mim. E aí depois eu retornei nessas ações com outras dores. Opa! E isso também aconteceu de novo. Então, quer dizer, não foi uma coisa do acaso, né? O que você acha dessa percepção? Quando você estava falando, me veio uma frase na cabeça que eu vi esses dias. Era uma tirinha, na verdade, que eram dois amigos conversando e um deles falava: Nossa, eu tô me sentindo muito triste. E ele virava o outro amigo virou e falou: Tente adicionar, eu estou me sentindo muito triste agora, tipo, neste momento, sabe? Neste momento eu estou triste. E ok, eu não- sem tentar fugir da tristeza, mas também sem se identificar com ela a tal ponto de achar que aquilo é, é você e vai sabe, dar a chance do sentimento se manifestar, nem mais nem menos do que ele é, porque às vezes a gente também potencializa muito do que a gente está sentindo, né? Sim. Às vezes. Travou, Tati. Pelo menos para mim. Deixa eu... Tati? Peraí que eu vou tentar colocar ela de novo, gente. Muitas vezes, quando a coisa se... Eu tirei e coloquei ela de novo, gente, porque tava com um delay na fala e no vídeo. Tudo bom, gente? Esse papo tá bem gostoso, né? A gente falar sobre coisas que a gente gosta é sempre bom. Não sei se a Tati está com algum problema na internet. Hoje está com problema na internet de forma geral, né? Não sei se vocês ficaram sabendo, mas o YouTube também parou de funcionar hoje de manhã. Acho que está havendo um certo congestionamento de energias. Não necessariamente as que a gente estava conversando aqui. Deixa eu tentar novamente. Será? Ah, Ju, que bom. Acho que voltou. Tati? Voltou? Voltou. Agora sim. É. A gente perdeu um pouquinho do que você estava falando agora há pouco, porque travou e eu não conseguia me comunicar com você. Acho que foi um pouco depois que você começou a responder a questão toda do
do pertencimento, né, ou do sentir por se permitir sentir. Sim, um dos exercícios de meditação que eu gosto muito é justamente quando a gente fecha o olho, presta atenção na respiração e faz um exercício de olhar para si mesmo. Isso funciona muito para mim, eu uso muito esse exercício justamente quando eu estou com algum desequilíbrio, sei lá, um dia que eu estou mais estressada, que eu estou mais ansiosa, de fechar o olho e me permitir sentir o que eu estou sentindo naquele momento. E quando a gente se permite só observar, só sentir, sem reagir, sem se assustar com o que está acontecendo e sem potencializar aquilo que está se apresentando, as tensões tendem a se dissolver de uma forma muito mais natural, mais leve, mais rápida, quando a gente consegue observar e consegue ter a percepção da emanação, do que está acontecendo com a perspectiva do observador. Quando a gente consegue ver o sentimento se manifestando, mas sem se identificar com o sentimento. Porque todas essas tensões que as crises, as tensões que a gente passa, as oscilações, elas tendem a aparecer, a se mostrar, né, a se potencializar e também se dissolver. A reação que a gente tem a elas é o que muitas vezes ou acaba alimentando isso e arrastando isso aí para o resto do dia, por exemplo. Ontem eu vi uma frase muito legal que falava sobre os segundos do dia. Você ganhou, eu não lembro quantos segundos tem no dia, mas você ganhou 86 mil reais e te roubaram 10. O que você vai fazer? Você vai jogar o restante fora porque te roubaram 10 ou você vai usufruir do que te restou, né? Porque não foi nada, 10 reais de 86 mil. E aí fez essa comparação com o nosso dia. 10 minutos de um desequilíbrio. Às vezes a gente se sente mal num período do dia e aquela emanação, aquele sentimento, aquele desconforto aconteceu naquele momento. Só que aí a gente vai levar isso para o dia inteiro, para todo o restante do tempo do nosso dia, porque teve um desequilíbrio aqui. E isso pode ser por vários tipos de coisa. Até a culpa, por exemplo. Me culpar por me sentir daquele jeito. Aí também eu arrasto aquele sentimento. Quando não. Quando às vezes mudar um pouquinho a chave de percepção e da observação, de se permitir sentir aquilo e de se permitir sentir aquilo sob o aspecto do observador, vai transformar em muito a manifestação do que está acontecendo, né? E uma coisa, né, Tati, que a gente percebe é que, assim, às vezes as pessoas elas acham que elas precisam de muito treino, né, para fazer essas percepções. Claro que o treino de fazer a nossa mente se aquietar para você conseguir enxergar as coisas com mais clareza é importante, mas o grande problema que ocorre no nosso dia a dia hoje não é nem essa questão de treino, mas esse automatismo que a gente vive, em que as coisas elas são postas e são feitas sem que você nem sequer pare para raciocinar sobre aquilo, e muito menos para olhar para dentro sobre o que aquilo que você está fazendo gera em você. Né? Então a gente vai se atropelando, e a gente passa a achar que as coisas acontecem ao acaso, a gente passa a achar que um sentimento ou uma sensação, ela veio e ela tem uma repercussão, então você vai linkando, né? Eu me sinto triste. E aí as coisas começam a dar errado, e aí as pessoas se afastam de mim, e aí sei lá, eu termino um relacionamento, e aí eu perco o meu emprego. E as pessoas elas vão dando esses nós na vida, e se a gente não conseguir parar para enxergar que às vezes tem tudo um emaranhado, mas é um núcleo só, né, causando e gerando e aumentando,
que a gente vive uma espiral de problemas e aí a gente culpabiliza o mundo, culpabiliza o outro, quando na verdade a resposta está bem aqui, né? A resposta muitas vezes é só parar, respirar e entender. Eu falo muito que, por exemplo, às vezes tem um colega meu muito espiritualizado, que é dono de um hospital grande e tudo, e aí ele fala que às vezes tem marés, né, tem períodos em que o hospital fica vazio, que tem menos atendimento, que tem menos demanda, e ele não encara isso de uma forma negativa. Na verdade, ele encara isso como um momento em que aquilo tem que acontecer, para que coisas sejam corrigidas, para que a energia seja corrigida, então ele entende que faz parte. Quando normalmente quem tem um negócio ou quem estaria nessa posição estaria lá se descabelando para entender o porquê que está acontecendo isso, tentando corrigir um problema às vezes de maneira física, né? Ai, manda embora alguém, contrata outra pessoa, faz alguma coisa. E não, né? Às vezes não é isso, às vezes é realmente o movimento que tem que acontecer. Sim, e é interessante que a nossa vida ela passa por diversos tipos de movimentos, né? E várias reviravoltas, isso pequenas no nosso dia e também grandes reviravoltas que a gente passa em alguns momentos da nossa vida. E eu gosto Como muito essa, né, de que a gente está vivendo. como essa que a gente está vivendo. E aí entra justamente a questão de como eu vou, não é nem reagir a isso, é como eu vou agir em cima disso, né? Como que eu vou me permitir conduzir essa situação. Acho que quando a gente consegue ir colocando as práticas de meditação, uma das coisas que você citou é que muita gente olha para a meditação ou para o trabalho com as terapias holísticas como se fosse uma coisa muito distante da nossa realidade hoje em dia, ou muito difícil de colocar, é justamente porque todo o nosso sistema ele é completamente louco, acelerado e nos distancia dessa essência que tem todas as respostas que a gente precisa e nos distancia também dessas práticas, né? E a gente precisa meio que nadar um pouco contra no início o sistema mesmo, né, para ir descobrindo oportunidades dentro do nosso dia que vão virando grandes pontos de transformação. E tudo isso, uma coisa que eu gosto de falar sempre, é todo o processo que você vai iniciar, seja de meditação, seja com uma terapia, seja com um hábito novo, seja fazer yoga toda manhã, seja qualquer coisa, precisa ser feito com amorosidade e respeito a si mesmo. Quebrar um padrão, inserir um novo hábito, muitas vezes é desafiador. E quando a gente está dentro de um processo de cura, de um processo de cura emocional, de um processo de cura holístico, a gente está fazendo o quê? Justamente ajudando o nosso ser a chegar ali na origem das questões, que a mente muitas vezes vai sabotando para que a gente não chegue, né, por proteção, mas a gente precisa fazer isso com amorosidade. A gente está justamente tentando acessar uma dor para desfazer aquele bloqueio, para desfazer aquele trauma. Então, isso não pode ser feito com cobrança interna, isso não pode ser feito sabe, irritabilidade, raiva, cobrança de si mesmo. A gente precisa ir arrumando meios, ferramentas e suporte para ir desenvolvendo e aprendendo a desenvolver e a inserir essas coisas no nosso dia. Quando eu trabalho com pessoas, eu vou sempre inserindo a meditação em pequenas doses. A gente vai começando a meditar um pouquinho de manhã, um pouquinho à noite. Tem gente que não consegue meditar, que fecha o olho para meditar, e eu acho que tem uma lenda também que a gente acha que meditar é fechar o olho e acessar a paz interior e vai ser sempre lindo, e não é sempre assim. A gente muitas vezes vai fechar o olho e vai
escutar o barulho que está acontecendo ali que a gente não está prestando Uhum. atenção, que está acontecendo, mas aí a nossa mente está ali na aceleração do dia, está buscando distrações enlouquecidamente para que a gente não olhe. Aí quando a gente senta para meditar, e todo o barulho, o ruído externo para, a gente vai fazer o quê? Justamente começar a ouvir essas coisas. Então, também pode ser um processo que tem aí as suas dificuldades. E a gente precisa trazer para a naturalidade isso, sabe? Sim, muitas vezes a gente vai encontrar coisas que não são tão fáceis de serem trabalhadas. E aí a gente vai conduzir com amorosidade, com respeito aos próprios limites, para que a gente possa aí encontrar ferramentas internas, porque eu acho que um dos grandes trabalhos do terapeuta holístico é justamente ser um canal para que a pessoa aprenda a ser o seu próprio curador, ache dentro de si as próprias respostas e forças. Eu, enquanto terapeuta Reiki, não estou curando nenhum tipo de questão emocional, mental, ou mesmo física. Eu estou atuando como um canal para aquela energia, para que a própria pessoa aceite dentro do seu campo aquela energia e a partir daí comece a ter mais força para a própria interna dela e para a transformação de hábitos e para a transformação da própria visão que ela tem acerca de si mesma, enfim, acerca de todas as questões. Ô, Tati, aproveitando essa questão do que você falou, a Maria Tereza está perguntando aqui, em qual situação a terapia holística seria indicada para o animal, quando, por exemplo, o tutor estiver passando por alguma situação delicada, difícil, quando que os animais chegam até você? Uhum. Aí a gente pode observar dois grandes exemplos. Eu recebo animais que estão passando por dificuldades físicas, então o reiki aí ele vai, o reiki age por todo o reequilíbrio do corpo físico, então ele é uma terapia que também alivia dores, auxilia o corpo a lidar melhor com efeitos colaterais, pela energia vital que ele insere no organismo, auxilia no fortalecimento do corpo e na própria resposta dentro de um processo de recuperação. Então, eu atendo animais idosos que têm problemas crônicos, que têm dores crônicas, animais que estão passando por quimioterapia e têm efeitos colaterais, animais que passaram por cirurgia, que enfim, que estão ali se recuperando, passando por todo esse pós-operatório, que envolve dor, que envolve cicatrização. Então, o reiki tem uma atuação de apoio integrativa junto com o tratamento veterinário, né? Isso é importante a gente falar, porque são áreas que se integram, que não se excluem. Existe aí uma grande troca, né? Com o médico veterinário que está tratando e também o terapeuta holístico, porque o terapeuta holístico ele vai trazer justamente o olhar para essa parte energética, novas ferramentas. E também recebo animais que estão passando por desafios emocionais. E aí pode ser animais que passaram por traumas, animais abandonados, animais que passaram por acidentes, animais assustados que têm muito medo de uma situação específica, problemas de adaptação, problemas de relacionamento e também pessoas e animais que juntos estão passando por uma situação delicada. Então, morte na família, situações desafiadoras, perda de Morte de um animal emprego. contactante, né? Isso, morte de um animal também. Aí a morte de um animal, muitas vezes, tem o tutor que está de luto e outros animais que também estão de luto na Exatamente. casa. Então aí acho que essas três principais, né, esses três principais exemplos, eles são muito expressivos. O animal que está passando por uma dificuldade física, o animal que está passando, ele, indivíduo, uma dificuldade emocional, comportamental, energética, e o animal e a família, o tutor, que estão juntos passando por uma situação delicada, desafiadora. Uma coisa que a gente no dia a dia, como médico veterinário, encara é que às vezes a gente percebe que existe, por exemplo, um problema físico ocorrendo, né, a ser tratado, a ser cuidado,
mas que algumas coisas na anamnese, no histórico, batem com situações que não são do animal, por exemplo, né, que são vividas em casa, alguma situação, uma separação, uma morte de uma pessoa que nem era próxima ao animal, mas era próxima à pessoa, né, ao tutor, aquela pessoa. E aí a gente percebe que muitas vezes a gente pede, às vezes não dá nem para fazer essa ponte com a pessoa, mas quando dá, a gente pede, por exemplo, que a pessoa procure um tratamento para si, procure uma ajuda para si, uma ajuda energética, até uma ajuda psicológica, quando é o caso, e às vezes o que a gente tem é uma resposta pronta, às vezes, de não consigo fazer isso nesse momento, ou é uma questão financeira, e aí fica uma barreira, mas essa barreira ela impede, às vezes, com que a gente tenha esse tratamento completo, né? Esse fechamento completo desse ciclo. Então, para o médico veterinário que tem essa sensibilidade e já acessou isso e consegue enxergar, é às vezes frustrante, porque você sabe que você conseguiria ir além, né? Quando eu consigo, por exemplo, quando eu indico a Tati para fazer o reiki, ou quando eu indico a Ju para fazer o Theta Healing, às vezes eu estou querendo completar um ciclo de cuidado e tratamento, fechando aquilo, e eu não consigo fazer isso porque né, falta o entendimento ou falta aquela questão. Mais uma vez, é o que a Tati falou, é uma questão que tem que ter amor envolvido, porque não é algo que você consegue indicar, eu não prescrevo, né? Eu não coloco lá aqui, ó, receita, então você vai fazer 5 sessões de Theta Healing e 3 aplicações de Reiki. Né? Não é assim que funciona, não é uma indicação dessa forma. Talvez algumas pessoas aceitassem melhor que fosse dessa forma, né? Sim. Mas isso é um dos desafios que eu acho que eu percebo no dia a dia, é o entendimento que as pessoas têm do quanto as coisas estão conectadas, do quanto não é necessário especificamente que essa vontade venha, né, de eu acho que eu preciso fazer alguma coisa, uma terapia holística no meu animal porque ele está com um comportamento errado, está mais assustado do que o normal, ou eu não estou bem, então eu acho que eu estou fazendo mal para ele. Às vezes vem como uma culpa a necessidade da terapia, né? E o interessante é que, apesar da terapia agir e nos ajudar muito em desequilíbrios físicos, energéticos, emocionais e mentais, o grande foco não é nem esse. O grande foco é justamente a expansão da consciência do ser para que a gente chegue o mais próximo possível da nossa essência. E todos esses bloqueios, eles na verdade, nos afastam do ser que a gente realmente é. Então, por mais que as terapias elas ajam sim em toda essa questão de reequilíbrio, harmonização da saúde, das emoções e da mente, o que que isso significa? Isso significa a gente estar mais perto da nossa essência e do nosso ser, da nossa consciência cósmica, do nosso entendimento das forças do universo, das forças que nos regem, das forças de vida que nos regem, né, do campo emocional, igual você falou, a gente não está falando de nada extraterrestre, a gente está falando de forças inerentes ao ser vivo. Eu não preciso acreditar na raiva para saber que ela existe. Eu sinto, é uma coisa que se manifesta em mim. E aonde que Uhum. a raiva está? Ela não está no meu físico, ela repercute, porque eu sinto no físico também, mas ela está no campo emocional. É nesse campo que a gente mexe. E é interessante também essa frustração que você falou, porque mesmo dentro, às vezes, da terapia holística, quando eu estou atendendo um animal e eu percebo que tem um problema sistêmico, às vezes o tutor, que tem até uma abertura para tratar o animal com uma terapia holística, ele ainda tem processos de resistência para entender a necessidade de também passar pelo processo terapêutico. E isso é normal, porque a gente vai passar por processos de resistência em processos de cura. Uhum. E aí que está a importância da gente fazer esse processo de conscientização holística, né? Aí bate-papos como esse, Uhum. palestras, e ir trazendo mais
o diálogo comum e cotidiano, como que as terapias funcionam e como que elas agem no ser, né? E a importância dessa consciência mesmo, da consciência holística, da saúde holística e o que essa saúde holística que a gente está falando, né? Que não é só a ausência de doença ou a ausência de um sintoma físico, ou eu não vou fazer reiki só para atenuar um tipo de dor X. Não, é uma coisa muito mais profunda, que está ligada muito mais com a nossa consciência, com a essência do nosso ser. E quanto mais próximo a gente está da nossa consciência, da essência do nosso ser, aí dando um exemplo, né, mais prático, mais ilustrativo, melhor a energia vital vai circular dentro do nosso corpo, com menos bloqueios emocionais, por exemplo, menos bloqueios mentais, ou crenças limitantes, que também são aspectos que a gente trabalha dentro da terapia. E o que um fluxo melhor de energia vital traz? Traz um corpo mais fortalecido, colabora para a vitalidade do nosso organismo, para o bom funcionamento de todos os órgãos, de todos os sistemas. E Tati, também como a gente... eu vou só te interromper porque já entrou a contagem regressiva aqui. A gente tem mais ou menos 1 minuto para se despedir de todo mundo, agradecer a super presença de vocês. A Ju, a gente vai remarcar com certeza para conversar, mas eu queria muito agradecer vocês duas. Eu acho que vocês adicionam muito a nossa vida, ao nosso conhecimento. Muito obrigada, Tati. Gratidão, gratidão, Carol. É um prazer essa parceria, essa troca com a Flor de Lótus. Eu aprendo muito com vocês e gratidão pela presença de todos. Essa troca eu acho que ela é muito rica, porque a gente vai justamente expandindo juntos da nossa consciência e nos curando. Com certeza. Eu acho que é aquela história, né? Juntos chegamos mais longe. Sim, com amorosidade sempre. Muito obrigada, gente. Um prazer essa conversa, viu? Gratidão. Até a semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau.